Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. São considerados as duas colunas da fé cristã católica, porque esses dois apóstolos morreram martirizados em Roma. Pedro foi martirizado primeiro e depois de alguns anos, Paulo também foi martirizado. Então essa solenidade da igreja junta esses dois santos tão importantes, Pedro, o primeiro Papa, e Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Então, a igreja honra esses dois grandes apóstolos, esses dois santos, com uma festa onde a igreja quer ressaltar não a pessoa do apóstolo em si, mas a missão de cada um deles para a igreja. E nós olhamos a vida desses dois homens, vemos o sim que cada um deu para o reino de Deus, cada um na sua caminhada. Pedro é aquele que acompanhou de perto o Senhor. Paulo não conheceu Jesus Cristo vivo. Quando ele se converteu, quando ele teve a sua experiência com Jesus Cristo, Jesus já estava no céu, já tinha subido para o céu. Jesus aparece para ele e o chama para a missão, mas ele é chamado de apóstolo pelo seu compromisso com o reino de Deus, com a evangelização. Por isso ele é chamado também de apóstolo e apóstolo dos gentios. Quando nós ouvimos o Evangelho que a liturgia traz para nós, Jesus está numa região evangelizando, conversando com seus discípulos. E ele faz uma pergunta muito clara. Primeiro ele pergunta: o que o povo diz sobre mim? E aí eles vão dando as respostas. Alguns dizem que o Filho do Homem, que você, Jesus, é João Batista, outro que Elias, outro ainda que é Jeremias. Quer dizer, falam de profetas e de pessoas importantes, pessoas cruciais, pessoas que realmente tiveram uma importância dentro do judaísmo. Agora Jesus, ele não mais pergunta a ideia geral. Agora eu quero saber de vocês. Por que Jesus faz isso? Uma coisa é daqueles que não conviviam diariamente com Jesus, tinha uma impressão quem ele era. Agora, eu preciso ter a impressão daqueles que convivem comigo.
Vocês precisam saber quem eu sou, porque a partir disso vai ser o quê? O assumir o compromisso. Eles precisavam saber quem era Jesus. Então Jesus faz essa pergunta. E aí, Simão Pedro toma a palavra e diz: olha, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta que Jesus precisava era esta. Aí Jesus diz: Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que a partir de agora você vai se chamar Pedro, pedra. E sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Jesus não disse: eu vou construir a tua igreja, Pedro. A igreja de Paulo, a igreja de João Batista, a igreja de Elias, a igreja de Mateus, de Lucas, ou a igreja de Nossa Senhora, a igreja de São José. Não, eu vou construir a minha igreja. É muito claro, Jesus quis sim ter uma igreja. Ele disse: sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Você vai ser o responsável por essa igreja. Ela é minha, mas você vai ser um dos responsáveis. Tanto que Jesus escolhe Pedro como cabeça, aquele que vai cuidar dos outros, é chamado príncipe dos apóstolos, o primeiro. E aqui está quando Jesus o escolhe. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meu irmão, minha irmã, quando nós ouvimos essa declaração de Jesus, nosso coração tem que se alegrar, porque nós pertencemos a uma igreja que tem dono. A igreja católica não está abandonada, ela tem um dono que é Jesus Cristo. Ela tem quem cuida dela, quem a defende. E o mal, o demônio, o inferno pode se levantar, e como se levanta diariamente contra a igreja, mas nunca conseguiu vencer a igreja, porque a igreja não é do Papa. Agora estamos com o Papa Leão, não é dele, muito menos não é dos bispos, dos cardeais, nenhum padre, não. A igreja é de Jesus Cristo. Esses homens, que são autoridades, eles cuidam dessa igreja, como todos nós somos chamados também para cuidar da igreja, para fazer com que essa igreja, que somos todos nós, continue sendo sinal da presença de Jesus Cristo no mundo. Mas a igreja é de Jesus. E aqui nós chamamos o poder das chaves da igreja, o poder petrino, que depois foi passado também para todos os papas. Na sucessão apostólica, os papas são descendentes dessa sucessão do apóstolo Pedro, essa sucessão petrina. Falamos do poder das chaves: o que será ligado na terra será ligado nos céus, o que será desligado na terra será desligado nos céus. Esse poder petrino, esse poder que a igreja tem de ligar e desligar as coisas terrenas na dimensão do céu, da eternidade. Por isso também, nesse domingo, nós lembramos a pessoa do Santo Padre, rezamos por ele. Nesse pontificado que está se iniciando, sabemos que existem tantas perguntas, tantas críticas, tantas soluções que muitas vezes as pessoas querem dar, como se todo mundo soubesse como governar a igreja. Muitos não conseguem nem governar a própria vida e gostam de dar pitaco para que o Papa possa governar a igreja. É como o Papa deveria fazer. Lembremos sempre, Jesus deixou bem claro na dimensão da sucessão apostólica: Pedro é a minha igreja, e é você quem vai cuidar dela, é você quem vai zelar por ela, mas ela é minha, Pedro, não se esqueça. Jesus deixou bem claro: minha igreja. É importante a gente perceber isso, meu irmão, minha irmã. Nunca nos esqueçamos. Como eu disse, a nossa igreja tem um dono, e ele cuida. Ele é o grande pastor, o bom pastor que cuida da igreja, que zela pela igreja, que a defende, que principalmente faz com que a igreja vá
mostrando, demonstrando para o mundo a sua presença. Muitas vezes de forma muito sutil. Muito sutil. Aparentemente, parece que a igreja não está agindo no mundo. Quer dizer, a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus não está acontecendo no mundo. Parece que as coisas estão de uma forma totalmente banalizada. Parece que Deus se esqueceu do seu povo. Com esse texto bíblico, com esse evangelho, Jesus está deixando bem claro: eu sou o Senhor da igreja. E Ele vai conduzindo a igreja. Ele vai mostrando por onde a igreja precisa caminhar. E vai agindo, vai manifestando a sua graça, as coisas vão se encaminhando, e aí, quando a gente percebe, o reino de Deus vai sendo construído. De forma sutil, o reino de Deus vai sendo construído. Por isso, hoje a igreja quer nos lembrar com esta solenidade do poder que a igreja tem através dos apóstolos. O poder para fazer o bem, o poder para o serviço. Não pensem vocês que o Papa, sucessor de São Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo, estão para outra coisa a não ser para servir. Estão para servir. Para servir, para que o mundo vá sendo construído conforme a vontade de Deus. Para que a justiça vá acontecendo. Isso que nós somos chamados. É para isso que essa solenidade foi instituída na igreja. Para nós nos lembrarmos da importância da pessoa de Pedro, da importância da pessoa de Paulo, e agora nós somos chamados a isso. Somos chamados a proclamar esse evangelho, a proclamar esta verdade, a proclamar que a graça de Deus precisa chegar a todos os lugares. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar esta graça, é celebrar uma igreja que tem fundamento, uma igreja que não começou ontem, mas uma igreja que tem história, e que esses dois apóstolos, amando tanto a Deus, amando tanto a igreja, que é lugar aonde o reino de Deus vai sendo construído, que deram a sua própria vida por essa igreja. Então nós precisamos também assumir isso na nossa vida. E se preciso for, dar também a nossa vida pela igreja, pelo reino de Deus. Talvez não como o apóstolo Pedro e Paulo sendo mártires, mas doando o nosso tempo, as nossas forças, os nossos dons para a construção do reino. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. Que os apóstolos São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.